Graça e paz, irmãos. Hoje vamos dar sequência à nossa EBD, estudando o livro de Isaías, o capítulo 14, dos versos 1 até o verso 23, certo? Na aula passada, a Lívia nos trouxe ali o início da profecia da Babilônia, relatando o seu fim, a queda da Babilônia, e vamos então hoje dar uma sequência àqueles fatos, certo? Vamos então iniciar com uma oração. Seu Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por nos permitir estudar a Tua palavra tão livremente, Senhor. Nos conceda o entendimento necessário, Senhor, para entendermos em Teus textos, em Tua palavra, aquilo que o Senhor quer para nós, conversar conosco, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e que possamos, Senhor, entender a Sua vontade através da Tua maravilhosa, perfeita palavra, Pai. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo, então vamos iniciar aqui com os versos de 1 a 8. Assim como a Lívia, eu também uso a nova versão internacional, conhecida como NVI. Então vamos ler Isaías 14, dos versos 1 a 8. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros e seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, assim você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes. Que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubá-los. Então, no capítulo anterior, a gente via que o Senhor mostrava toda aquela sua ira sobre a Babilônia e vinha falando disso até o final. E aqui nesse versículo a gente tem uma quebra, então essa parte falando um pouquinho de Israel, né? Um pouquinho da libertação do seu povo, do povo de Deus. A gente vê aqui que a queda da Babilônia é necessária para a libertação de Israel. Deus traz já nessa profecia o seu amor e fidelidade para o seu povo, né? Libertando o seu povo e trazendo um dia de descanso que será com as nações, então colocando de volta em sua terra os israelitas, né? E até mesmo teriam ali povos servindo ao próprio Israel. Então Israel teria, depois do seu cativeiro, um período de descanso, certo? E a partir do verso 4 a gente vê então que seria meio que um canto de zombaria, né? Um louvor ao acontecimento da queda e que serve como uma zombaria ao rei ali da Babilônia, certo? Uma celebração de sua queda. Então aqui diz que o seu cetro foi quebrado, então deu-se fim à violência com que ele atuava contra as nações, certo? E essas nações agora também celebram sua queda. A terra também descansará. Cedros e pinheiros que antes eram cortados, né, seja por motivos de guerra ou seja para a edificação dos palácios babilônicos, eles agora já não serão mais cortados. Então toda essa celebração gira em torno de uma paz, porque os babilônicos traziam toda essa guerra, traziam toda essa... Era um povo muito grande, era um povo muito forte, e a sua atuação aí era sempre em derrubar os outros povos, era sempre em derrubar as outras nações, e agora não, agora teria-se essa paz, teria essa
tranquilidade entre os povos, essa alegria de até mesmo a terra poder descansar, porque nem isso mesmo era permitido pela atuação dos babilônios. Certo? Continuando, vamos dos versos 9 a 11. Vamos ler esse texto. Nas profundezas o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta é de vermes. Então a gente vê aqui a chegada do governante da Babilônia nas profundezas, aqui com o nome de Sheol. Por que esse nome Sheol? No judaísmo, Sheol é considerado o submundo. Eles entendiam então que a pessoa, ao ser enterrada, sua alma repousaria no Sheol, ficaria ali até um devido julgamento, né? A gente não deve confundir então com um inferno. O inferno já seria uma coisa após esse julgamento. E também não deve ser considerado como o purgatório que os católicos consideram. Então, esse seria um local onde a alma ficaria antes do julgamento, aguardando o tempo do julgamento. No Novo Testamento, a gente vê o termo mais comum, o termo Hades. Por que Hades? Hades é o submundo na mitologia grega e romana. Então, a ideia de usar Hades no Novo Testamento é principalmente uma ideia de tradução. Traduz bem para o grego e para o romano da época ali como funciona, o que seria esse submundo. Então, a melhor tradução para Sheol ali na época era Hades. Mesmo que Hades traga uma carga mais religiosa ali para o povo grego e romano, já que também é o nome do deus e tem todas as histórias mitológicas ali relacionadas a eles. Mas, num primeiro momento, pela semelhança de submundo, de haver um local onde a alma repousaria antes do julgamento, então é usado o mesmo termo. No Antigo Testamento, Sheol, no Novo Testamento, Hades. E, então, o rei da Babilônia chega a essa profundeza. E assim, o texto relata que assim que ele chega, ele desperta interesse de todos os outros governantes. As almas que antes repousavam dos outros governantes, elas admiram agora aquele que está chegando, porque foi ele que mandou estes outros reis para o Sheol, foi ele que mandou esses outros reis para essas profundezas e tirou eles dos seus tronos terrenos. E agora toda a sua soberba foi lançada ao chão. Agora ele está igualado àqueles reis que estão ali. É importante notar que esse texto, esses trechos que vêm agora, tanto o texto do Sheol quanto o que vem em seguida, é um texto que é escrito por Isaías de uma forma poética. Como eu já mencionei em outra aula, textos poéticos normalmente têm um sentido, não somente sentido literal da profecia, mas algum sentido figurado, alguma alegoria, alguma ideia por trás. A gente vai ver por que isso é importante na sequência do texto. Vamos ler agora os versos de 12 a 15 do capítulo 14 de Isaías. De 11 a 15, desculpa, desse capítulo 14 de Isaías. Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta é de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então a gente vê ele não mais em uma posição de glória, está aqui deitado em uma cama, colocado aqui como uma cama de larvas, uma coberta de vermes, né? Não mais deitado em tapeçarias babilônicas ou coisas do tipo, né? E agora
ele que era considerado a estrela da manhã, né? Aquele que brilha, que rompe a alvorada. Cai então do céu, cai do firmamento. Ele que derrubava as nações, foi ele quem caiu. Ele aspirava a glória acima de tudo, mas agora ele está humilhado. Ele tentava se assemelhar ao Altíssimo, no mais alto monte, e agora está caído, na maior das profundezas. A mitologia babilônica traz que ele tentaria colocar seu trono em uma montanha ao norte, que essa montanha seria a montanha mais alta, romperia os céus, onde residem os deuses, né, babilônicos. Era essa a aspiração dele, ser maior do que os próprios deuses, maior que o próprio Deus. E aí, por que eu falei que isso tudo é escrito de uma forma poética e a gente deve prestar atenção? Esse texto é um texto que a gente costuma relacionar a Satanás, ao diabo, né? Mas ele se trata aqui de uma profecia ao governante da Babilônia. Ele não é uma menção direta ao diabo, essa estrela da manhã não é o diabo, mas esse caráter poético desse texto nos deve interpretar dessa forma. A gente vê aqui um ser que queria tomar o lugar de Deus. Por isso a gente associa ao diabo. Obviamente, essa interpretação foi uma interpretação feita pelos pais da igreja lá no começo, pelo Jerônimo e Tertuliano, e eles que trouxeram então esse nome Lúcifer, é um nome latim, então nem caberia aqui nesse texto hebraico, né? E esse Lúcifer seria uma tradução dessa estrela da manhã, né? Lúcifer significa portador da luz. Então Lúcifer seria a condição dessa estrela da manhã antes de cair. Mas essa interpretação, essa tradução é rejeitada por Lutero e Calvino. Eles consideram que essa interpretação é um erro grosseiro. De toda forma, o que a gente leva é que realmente esse texto é um texto para o rei da Babilônia, uma profecia sobre o rei da Babilônia. Como ele é um texto poético, tem uma alegoria, uma analogia, a gente acaba associando essas características de maldade, violência, orgulho, né, que sempre associamos ao diabo, aquele que quer dominar todos os povos, a gente associa ao rei da Babilônia. Ele era, então, um imitador do diabo, ele é um seguidor do diabo, e essas figuras aqui estão bem semelhantes. Mas, a fim de interpretação teológica, não se trata do diabo nesse texto. Vamos seguindo, então, para os versos 16 a 20. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, e fez do mundo um exército, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles no sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Então, de todo aquele orgulho que ele tinha, de toda aquela grandiosidade que ele tinha, aquele brilho, ele caiu e está irreconhecível. Mesmo diante de outros reis está irreconhecível. Aqueles que admiravam ele não creem mais que ele possa, então, ser o rei que devastou a terra e aprisionou vários outros reis. Estes reis que antes foram cativos serão libertos, voltarão às suas terras, e quando morrerem terão seu sepultamento com honras, as honras de um rei, mas não o rei da Babilônia. Seu corpo será lançado fora como um galho de uma árvore. Diferente do que a gente viu do remanescente de Israel, que seria um tronco de árvore de renovo, aqui é um galho lançado fora, que não vale mais nada. E ao invés de ser sepultado como um rei, ele será sepultado como um soldado qualquer em um campo de batalha. Será sepultado em uma vala comum. A gente viu bem esse termo vala comum no começo da pandemia, lá em março e abril, onde muitas pessoas estavam morrendo na Europa, e aí não tinha cemitério para tanta gente, não tinha lugar onde enterrar tanta gente. Eles simplesmente abriam
enormes buracos e lançavam os corpos ali, que era o que dava para fazer. E aí a gente viu muito na mídia esse termo vala comum e o medo, né, de muita gente não poder dar um sepultamento digno aos seus parentes, seus entes queridos. Aqui a ideia é essa, não seria nada digno, seria apenas um descarte de corpos em que o rei estaria no meio. Seria uma coisa completamente ao contrário das honrarias que um rei deveria ter. De tamanha humilhação desse rei da Babilônia. Seguiremos então para a segunda parte do verso 20 até o verso 23. Nunca se menciona a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade de seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e a cobrirem as cidades, e a cobrirem de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, então, o fim da Babilônia. A descendência desse rei também deveria deixar de existir, para que eles não voltassem a encher a terra de cidades, refazer um reino e controlar todas as nações. A Babilônia, então, finalmente acabaria. Seus descendentes seriam mortos, e o local onde antigamente era a maior cidade do mundo já existiu, agora seria um local deserto, um local onde os animais passariam a viver ali, uivariam, e nada mais seria habitado, nada mais habitaria aquele local. Sobre a profecia em si, há algumas especulações sobre o cumprimento dessa profecia e qual rei da Babilônia ele se direciona. Certo? Porque os últimos reis da Babilônia tiveram reinados muito curtos, coisa de alguns anos, poucos anos ali, menos de uma década. E o grande rei, o rei que tinha toda essa grandiosidade em tamanho e para trazer algo tão grandioso assim, seria então o rei Nabucodonosor, que foi inclusive o que aprisiona o povo de Israel, e eles ficam... E ele tem um reinado na Babilônia de mais de 40 anos, certo? Então, esse foi o grandioso rei da Babilônia. Mas ele não teve uma morte tão horrível como mencionado aqui. Então, o entendimento é que a profecia seria para o reinado da Babilônia como um todo, não exatamente um governante específico. Esse reinado foi grandioso em determinado momento, mas tem o seu declínio a partir da morte desse rei, Nabucodonosor. A descendência desse rei é uma descendência bem curta. Se eu não me engano, foram três reis que o sucederam, sendo que um deles governava juntamente de seu filho também. E logo em seguida, esse último reinado da Babilônia foi interrompido, pois a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande, que se autodenominou rei da Pérsia, mas ele foi coroado ali entre os medos, que a Lívia mencionou no último texto. Então ele é coroado ali pelos medos, se denomina rei da Pérsia, né? A Média, né? Essa região fazia parte ali dessa região da Pérsia, e então ele domina a Babilônia em seguida, ele conquista a Babilônia. Ok? Esse é então o que o livro de Isaías traz sobre a profecia, o fim da Babilônia e, em parte, a libertação, um pouquinho ali da libertação do povo de Israel desse cativeiro. Ok? Então é isso, ficamos por aqui com a nossa aula. Espero que vocês sigam assistindo estes estudos.